Em nossa primeira aula vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar ética e moral. Ambas palavras parecem ser sinônimas, mas você se engana, não são sinônimos, são palavras que se diferenciam em relação ao seu conceito. A grosso modo, podemos dizer que a moral ela lida com valores de comportamento, enquanto a ética ela busca analisar e entender esses princípios comportamentais. A grosso modo, podemos dizer que a moral é um conjunto de regras implícitas ou explícitas de um determinado grupo, né? E essas normas são valorativas, elas possuem valores, né? De correto, do que é certo. Quando eu falo de uma moral que ela pode ser implícita, eu estou falando que ela pode não ser escrita. Por exemplo, não há nenhum documento em que proíba da mulher ir de biquíni para o culto ou para a missa de domingo, né? Não existe nenhum documento que proíba, né? Então, quando a mulher opta em usar a vestimenta adequada para frequentar o culto ou a missa, ela fez isso porque norteou pelo senso, né? Pelo bom senso, né? Porque a vestimenta do biquíni era para frequentar um clube, né? Você não vai numa reunião de serviço de biquíni, né? E isso não está em nenhuma lei específica, né? A própria questão da reflexão moral, ela vai te nortear o que é correto a se fazer. Quando eu falo que a moral ela pode também ser explícita, a moral ela pode ser documentada de alguma maneira. Por exemplo, roubar e matar é imoral, moralmente não aceito que você roube nem que você mate, né? E temos essa moral em forma de lei, né? No Código Penal é proibido, né? Roubar, matar. E se você cometer o assassinato ou roubar, você vai ser penalizado. Tem essa parte escrita, né? Então a gente pode perceber que a moral ela pode ser implícita, né? Não escrita, e ela pode ser explícita, escrita. Perceba aqui, galera, pode existir uma grande relação da lei com a moral. Nem toda moral é de fato uma lei, mas toda lei ela tem o quê? Um valor moral. Quando você coloca na lei que é proibido matar, você está transmitindo aqui um valor moral, defendendo a vida. Quando você fala que é pela lei que é proibido roubar, está defendendo que o direito de propriedade da pessoa, que ninguém pode te tomar, te roubar alguma coisa. Galera, por exemplo, não está na lei que você deva ser fiel à sua namorada, né? Mas se você atrai, isso é visto como moralmente errado, né? Não está na lei e a sociedade encara a infidelidade como um ato imoral, né? Um ato que não é moralmente aceito. Então, nem tudo que é moral está na lei, né? Cabe o bom senso de analisar o comportamento do que é certo e do que é errado. De modo geral, percebemos que a moral ela norteia comportamentos, né? Ela vai tratar de valores do que é correto ou do que é incorreto a se fazer. É uma reflexão em torno do comportamento. Se você vai contra aquilo que é moral, que é correto, você é tido como imoral. Para falar sobre a moral, eu vou utilizar aqui Platão, né? Platão, no livro 2 da República, ele vai narrar a história de um pastor, que é a história chamada Anel de Giges. Galera, o Anel de Giges conta a história de um pastor que estava lá no campo trabalhando, né? Um humilde pastor, e numa forte tempestade, né? Com trovejar, abriu uma fenda, né? No campo. E quando ele foi ver lá essa fenda, de lá surgiu o quê? Um cavalo de bronze, que era oco. Né? Aí ele conseguiu pegar esse cavalo, abriu e percebeu que dentro desse cavalo tinha um defunto. E esse defunto utilizava o quê? Um anel. E aí esse pastor ele pega esse anel, né? Coloca no dedo e vai para a reunião, né? Com seus parceiros e o chefe. Aí quando ele gira esse anel, ele percebe que não era notado. E girando mais uma vez o anel, ele percebe que o quê? Ele se torna invisível. Ele percebe que esse anel dá o poder dele ficar invisível. E aí ele fica bem pensativo e quando gira o anel, ele volta o quê? A ser visto. E aí ele utiliza o poder desse anel da invisibilidade para conquistar a rainha e matar o rei, né? Ele consegue conquistar a rainha e herdar o trono do rei, as riquezas do rei. Aí pergunto, o pastor agiu moralmente correto? Platão vai dizer que não. Ainda que ele tenha conquistado uma esposa, adquirido bens materiais, ele não agiu de modo correto porque ele agiu de modo injusto. Aí está aquela crítica também, né?
Nem todos os fins justificam os meios. Se os meios que você utilizou para chegar foi ilícito, né? Que você utilizou aqui a invisibilidade para poder conquistar a mulher de outra pessoa, você usou a invisibilidade para tramar a morte de outra pessoa. Então esse meio que você conseguiu chegar ao reinado, ele foi um modo que errado, moralmente errado, né? Então Platão vai dizer que ele agiu de maneira injusta. Portanto, esse pastor, ele feriu que os princípios morais, agiu de maneira injusta e agiu de maneira maldosa. E aí surge aquela pergunta: e você aí, se você tivesse esse anel de Giges, esse anel da invisibilidade, será que você agiria do mesmo modo? E aqui eu posso lançar uma citação atribuída a Maquiavel. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Se você tivesse esse poder da invisibilidade, será que você agiria de modo moralmente correto? Será que você não colaria na prova, falando que vai no banheiro, coloca o anel e depois olha a questão lá e marca? Você estaria agindo de modo moralmente errado, né? Fora outras possibilidades que você poderia utilizar o anel, né? Então essa reflexão sobre quer conhecer o homem, dê poder a ele, pode dizer muito sobre quem é a gente. Reclamamos muito dos políticos, reclamamos muito da corrupção política, mas nós fazemos gatunete, furamos fila, roubamos Wi-Fi do vizinho. E aí queremos falar dos políticos, né? Ah, mas ele roubou milhões. Quem rouba pouco, rouba muito. Talvez se tivéssemos mais poder, poderíamos fazer o que fazem os políticos, ou até pior. Eu vou deixar aqui, galera, uma música chamada Anel de Giges, do rapper Fábio Braza. Essa música faz essa reflexão em torno da moral, em torno dessa história. Depois escute aí. Falamos da moral, agora a ética. A ética, pessoal, é a reflexão, é o estudo e a busca em torno do quê? Do comportamento moral. A ética ela vai lidar com esse estudo, ela vai se debruçar para entender o que leva a uma pessoa agir de determinado modo, o que leva essa moral a ser aceita naquele lugar, né? O que constrói aquela moral. Então a ética ela vai analisar o comportamento moral. Assim encontramos a moral como um conjunto de valores e a ética como um estudo, um campo que vai refletir o quê? Esses valores morais, tá? Moral como comportamento, ética como análise desse comportamento. Beleza? Basicamente essa aí a diferença técnica. A moral ela pode variar de um lugar para um lugar ou de um grupo para outro grupo. Não existe necessariamente uma moral única, universal para todos. Até a questão do matar, que é uma questão moralmente não aceita, né? Esse ato, ele pode diferir dependendo do lugar. Por exemplo, saiu uma reportagem em 2014 no Brasil que há tribos indígenas mais distantes e quando o filho nasce com alguma deficiência física, se nascer gêmeo, se nascer de uma relação fora do casamento e se for de mãe solteira, esse filho na tribo indígena, ele é morto, né? Porque ele é visto como maldição. E então perceba que na cultura indígena, nessas tribos, né, mais restrita, o matar é moralmente aceito. Enquanto na nossa sociedade, para a gente é um escândalo, né? E para eles são normais. Talvez seria imoral para essa tribo indígena deixar um gêmeo sobreviver, deixar uma criança que nasceu com deficiência física nascer. Talvez se deixasse isso ir para frente, isso que seria imoral. Note que aqui há um contraste muito grande, né? Então a gente percebe que a moral ela varia de acordo com a cultura, né? Essa percepção do que é certo e do que é errado, ela pode variar de acordo com o grupo local. Por isso que eu falo que a cultura, né, a moral, ela varia de lugar para lugar, de grupo para grupo. De lugar para lugar, por exemplo, no Irã e na Arábia Saudita, as mulheres eram proibidas de ir para o estádio. Na Arábia Saudita, a mulher era proibida de dirigir um carro, né? E essa questão de visitar o estádio, da mulher ter esse direito de poder visitar esse estádio, é recente, tem por volta de 2 anos que ela conquistou esse direito, tá? E nesses países do Oriente Médio, onde predomina o Islã, as mulheres, de certo modo, são obrigadas a usar a burca, né? Tampando parte do rosto, usando aquele vestido longo, né?
E se a mulher utilizar roupas mostrando o braço, outra parte do corpo, moralmente ela é vista como uma pessoa impura, né? Uma pessoa que está indo contra bons comportamentos morais, né? Já que em outros países que não são de origem muçulmana, já tem a liberdade um pouquinho maior em escolher o tipo de vestimenta que quer vestir. Então perceba, galera, que o pensamento varia de acordo com a cultura, né? Então a gente vê, muda-se a cultura, muda-se o pensamento e muda-se o comportamento. Essas coisas estão interligadas, né? Pegando aqui um exemplo de diferenças de grupos, né? Em relação à moral. Para o grupo de cristãos, católicos, né? E evangélicos protestantes, a questão do aborto. Os cristãos são contra o aborto. Abortar seria moralmente errado, né? Agora, já para o outro grupo, né, para o grupo das feministas, boa parte das feministas vão falar que o aborto é uma coisa moralmente aceita, que a mulher poderia abortar porque ela tem esse direito. Para essa feminista que defende o aborto, o imoral seria ser contra o aborto, né? Note esse antagonismo aqui, essa diferença, né? De um lado condena o aborto, do outro lado aceita, né? E o que é moral para um não pode ser moral para o outro. Aqui tem essa discussão, né, de embate de ideias. Pessoal, quando analisamos determinado comportamento, refletimos de maneira racional e buscamos entender os princípios que levaram àquele comportamento moral, como fazemos essa análise do comportamento, estamos fazendo o quê? Uma reflexão filosófica, né? E temos essa área da filosofia que é chamada de ética. A ética ela se propõe a debruçar e entender, em discutir essa questão dos princípios morais. O que leva aquela tribo indígena a fazer esse tipo de ação, né? O que leva a um determinado país proibir as mulheres de vestir dessa maneira ou de ir para o estádio. Quando o pensamento humano se debruça para essa questão, está havendo o que aqui? Uma reflexão ética. Então, pessoal, tecnicamente falando, tem sim, tá? Essa diferença entre moral e ética. Como eu reforçando aqui, moral é um conjunto de normas, né? Um conjunto de comportamentos com valores. E a ética vai analisar o quê? Esses comportamentos, esses valores. Tecnicamente falando, né? Na perspectiva filosófica, tem diferença. Mas no dia a dia, a palavra moral e a palavra ética, ela é utilizada como sinônimo, tá? No dia a dia, no senso comum, tá? Mas para um texto técnico de filosofia, para uma análise mais detalhada da área de humanas, ela vai fazer essa diferenciação entre esses termos, beleza? Qualquer dúvida aí, manda aí a mensagem nos contatos que eu deixei no início do vídeo. Um abraço, filosofia para todos. Um abraço.